Olá, meu querido e minha querida, a paz seja convosco, aqui é o pastor Júlio Miranda. Estamos aqui mais um dia na oração das 18 horas. Estamos iniciando uma campanha de 7 dias do Salmo de número 8. E vamos começar hoje com o versículo de número 1. Mas antes eu quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com algum amigo, algum familiar, alguém que precisa ouvir uma palavra e orar conosco. Amém? Vamos lá agora, vamos ao versículo número 1. Esse aqui é um salmo também de Davi, que é assim mesmo. Ó Senhor, o Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. Olha só, gente, o louvor dado a Deus. Isso faz me lembrar, sabe o que, queridos? Salmo de número 19, versículo 1, que vai dizer assim mesmo. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Hoje, na manhã dessa segunda-feira, começamos com muita chuva aqui em Belém do Pará. Eu fui para a escola realmente de Uber, então foi uma correria, mas, queridos, glória a Deus por tempos de chuvas. Há lugares que demora muito mesmo, tempos de seca. E aqui em Belém do Pará nós temos a oportunidade de chover constantemente. Assim como há sol, assim como há chuva, independente das estações. Deus, os céus anunciam a glória de Deus. Amém? E eu quero compartilhar com vocês também Crônicas, tá bom? Capítulo 16, versículo 25, vai dizer assim mesmo. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Amados, nesse caso, me lembra um nome. Daniel. Daniel é o personagem bíblico que vem na minha mente quando eu li esse texto. E aconteceu um período que Daniel estava sendo treinado pelo Império lá babilônico de Nabucodonosor. E o imperador teve um sonho que nem ele lembrava e que estava tirando as noites de sono. E ele convocou todos os conselheiros, sábios, magos, etc., a desvendar aquele sonho. Só que o povo queria que ele pelo menos contasse, e ele não lembrava. E ele ameaçou os seus conselheiros que quem não descobrisse, não desvendasse, seria morto, e assim a sua casa seria destruída. E Daniel estava nessa. Só que ele se posicionou e falou, olha, eis-me aqui. Foi até a sala do rei, Mas antes ele se preparou. Ele orou. Ele buscou o Senhor e compartilhou isso com seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Que isso nos faz entender que nós precisamos sim orar individual, mas também nós precisamos orar coletivo. Nós precisamos ter amigos de oração e compartilhar orações específicas. E é isso que ele fez. Ele orou com seus amigos especificamente e Deus o revelou o sonho do imperador. Amados, quando ele foi na presença do imperador, ele deixou bem claro para Nabucodonosor que o que ele sonhou foi, na verdade, foi uma estátua. E nessa estátua tinha uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro representa a própria Babilônia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, significando exuberância, riquezas e poder, mas a Babilônia um dia seria substituída. E é isso que aparece os braços de prata. A prata vai significar o futuro império Medo-Persa, que vai vir depois da Babilônia, que vai vencer. E depois desse império vai vir as cinturas, de bronze, que já significa o Império Grego, que vai vir depois do Império Medo-Persa, liderado por Alexandre o Grande, que vai cooperar para a plenitude dos tempos. Antes da vinda de Jesus, Alexandre o Grande vai cooperar através de unificar as nações com a língua grega, e o grego koiné, que vai influenciar a escrita do Antigo Testamento e o preparativo para o Novo Testamento. E depois desse império, depois do Império Grego, vai vir o Império Romano, que é praticamente o último império
que através dos romanos vai ser construído as estradas. E essas estradas vão facilitar os missionários estarem andando, caminhando, evangelizando, eles se multiplicarem, se espalharem pelos quatro cantos dessa terra. Então, para você ter uma noção, esses impérios, eles, na verdade, seriam todos uma preparação para a vinda de Jesus. Rocha, né? Uma rocha bate nessa estátua e ela desmorona, tá bom? E lembrando que os pés dessa estátua eram de ferro e de barro, simbolizando a fragilidade do último império, que foi o Império Romano, que passou pelo Alto Império e o Baixo Império Romano. E Jesus, ele nasceu no Império Romano. O Império Romano praticamente acabou, Roma ainda existe e o cristianismo acabou se espalhando. Mas eu quero fazer um fechamento que no final da interpretação desse sonho, o rei Nabucodonosor ficou impressionado com a sabedoria que Deus entregou para Daniel. E ele reconheceu o Deus de Daniel, que está acima de todos os deuses da Babilônia. Babilônia era um império cosmopolita, isto é, aderia a várias culturas. E queridos, para você ter uma noção, Deus deu sabedoria diferenciada a Daniel, que nenhum homem naquele tempo que servia a outros deuses pôde interpretar. Então, o Deus de Daniel, que é o meu e o seu Deus, ele realizou coisas grandes. Mas a Bíblia deixa bem claro, queridos, que ainda não acabou. Assim como Jesus, olha só, Hebreus 13:8 vai dizer a si mesmo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Jesus é simbolizado nessa passagem como uma rocha, tá? A rocha do império que está por vir, o que pode ser até a religião que estaria por vir, que não seria destruída, que não seria derrubada, mas iria permanecer. E além do mais, Jesus está acontecendo agora, vidas estão sendo salvas, vidas estão escutando o Evangelho e vidas vão escutar. A geração dos nossos filhos, dos netos, daqueles que estão por vir nas próximas gerações. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos por este devocional. Abençoe a todas as vidas, todos os inscritos, ouvintes. Nós te louvamos pelo Senhor estar acima de tudo e de todos. Nós reconhecemos a tua grandiosidade. Senhor, abençoe as nossas vidas, nossas saúdes, a nossa semana. Abençoe as nossas famílias, nos guarde, nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor Deus, dos assaltos. Nos livra, Senhor Deus, das tragédias. Nos livra, Senhor Deus, de acidentes. Coloque anjos ao nosso redor, Senhor Deus. Abençoa-nos dando sabedoria para executarmos nosso trabalho com excelência. É o que eu declaro, Senhor Deus. Abençoe todos os estudantes, trabalhadores, pais e mães de famílias, a todos que estão ouvindo, a todos que estão ouvindo esta palavra. É o que eu declaro neste momento, na autoridade do santo nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém, queridos. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, um joinha, de comentar e também de compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.